Olá, iniciamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos de Inovação, e hoje nós temos como convidado especial o Fernando Bittencourt Luciano, que é da PUC Paraná, trabalha na Hot Milk. Luciano, seja bem-vindo. Quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais, por favor? Primeiramente, muito boa tarde, Marcos. Obrigado pelo convite para a gente bater esse papo aqui sobre um assunto tão importante que é a inovação. Eu, de formação, sou farmacêutico pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei saindo da universidade, trabalhei com pesquisa de desenvolvimento na indústria de alimentos e logo na sequência fui fazer um mestrado em ciência e tecnologia de alimentos na Universidade de Manitoba, que fica em Winnipeg, no Canadá. Fiz doutorado nessa área, na área de microbiologia de alimentos, mas sempre fui um apaixonado por inovação e desde essa época eu sempre participei de concursos de inovação, trabalhando em empresas juniores, fundei empresa júnior também, então sempre fui um apaixonado pelo tema. Daí retornei ao Brasil, trabalhei no governo canadense com inovação no setor de pesquisa e desenvolvimento, que é como a Embrapa no Brasil, é o Agriculture and Agri-Food Canada, então eu era um pesquisador dentro desse centro, que fica em Guelph, muito próximo a Toronto, no Canadá, trabalhei lá por um tempo, e desde 2012 sou docente da PUC Paraná, onde eu já fui coordenador de pesquisa da universidade, saí por um período entre 2016 e 2017, por um pouco mais de um ano, como professor convidado da área de ciência e tecnologia de alimentos na Universidade de Valência, na Espanha, mas também lá sempre atrelados com projetos, sempre trabalhei com pesquisa atrelados a projetos com a indústria, né? E desde final de 2017 estou como diretor da agência PUC de inovação, que se transformou na Hot Milk, ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUC Paraná. Então um pouquinho aí, mas também no meio termo já tive 3 startups, estou na terceira já, com o terceiro CNPJ aberto aí também, empreendendo no meio disso tudo. Poucos sabem, mas o Hot Milk vem de, como o paranaense fala, leite quente, né? Exatamente. Eu não sou paranaense, eu sou catarina, mas foi uma homenagem, né, na gestão, né, do professor Álvaro Amarante, logo anterior à minha, que foi criada a Hot Milk como aceleradora, que a gente fala abrasileirado ainda, né, o Hot Milk, né, não é o Hot Milk, mas que tenha essa brincadeira, né, com o leite quente, né, de Curitiba, que foi criada no ano de 2015, a aceleradora da nossa universidade. Deixa eu te perguntar, qual é o papel da relação empresa-universidade para a geração de inovação? Eu vejo como um papel assim fundamental. A gente perde muita oportunidade no nosso país e tem países que fazem muito melhor do que estamos fazendo hoje. As universidades, elas são as principais responsáveis pela criação de conhecimento. Isso não é uma coisa do Brasil, uma coisa mundial, né? Realmente, onde se tem liberdade de criação, né? Liberdade para propor o projeto que eu quiser. Não sei muito bem aonde vai dar, mas muitas das coisas que eu estou criando com uma densidade científica muito forte, elas no futuro terão algum tipo de aplicabilidade. Só que o que é muito comum que acontece, né? Essas ideias acabam morrendo dentro dos muros da universidade por não ter mecanismos, né, de transformar aquela invenção necessariamente na inovação, que é onde ela toca a sociedade, ela gera bem-estar, ela gera valor para um consumidor final, que pode ser um CPF ou um CNPJ. E essa conexão com a empresa, com a indústria, é o que faz a invenção, o conhecimento se tornar em inovação. Então, eu vejo isso como uma ação primordial, né? Então, falando em termos tecnológicos, né, existe, para quem não conhece, a nossa audiência que não conhecer, o termo do TRL, que é o Technology Readiness Level, é uma régua que foi criada pela NASA, né, e que hoje é aplicado, tem até norma da BNT para isso.
ou seja, é o nível de preparo da tecnologia, que é uma escala de 1 a 9. Né? A universidade, normalmente, ela trabalha de 1 a 3, e a indústria trabalha de 6 para cima, ou 7 para cima. E a gente tem aquele intermeio que é o Vale da Morte. E só com essas relações e com muito apoio governamental, né, e que essas relações aconteçam, é que a gente realmente consegue tirar a criação da universidade para transformar em inovação para a sociedade. Me diga, e o conceito criado no Hot Milk da PUC Paraná, que une grandes empresas, startups, laboratórios de pesquisa e a comunidade, por que um centro como esse tem o potencial de geração de negócios de maneira tão acelerada? Então, isso o que, por isso que a gente até trocou o nome para ecossistema. Isso é um ecossistema, é uma comunidade, né? Uma comunidade que fala o mesmo assunto, que tem os mesmos desafios, que trabalham de maneira diferente, mas que podem se apoiar. A gente fez uma mudança estratégica no ano de 2018. Até então, o Parque Tecnológico da PUC, quando ele foi concebido em 2008, nem se falava em startup, né? Quando ele foi concebido, ele trouxe para dentro algumas grandes empresas. E tínhamos 3 empresas que ocupavam o Parque Tecnológico inteiro. Em 2018, né, algumas dessas empresas reduziram o seu tamanho, ou outra até aumentou. Uma delas saiu, né, ela faliu, na verdade, uma empresa de tecnologia bem tradicional da cidade, e que a gente criou do limão uma limonada, né, dessa oportunidade de abertura de espaços para transformar num lugar mais plural. Foi pegar a nossa operação, que estava em uma outra edificação, trazer para dentro desse prédio, para estar junto com as grandes empresas, trazer as startups para esse movimento e laboratórios de tecnologia da universidade. Então, isso faz com que, estando dentro de uma mesma comunidade, e até fisicamente, né, agora com a pandemia a gente trouxe a comunidade para o meio digital, mas estando lá fisicamente fez com que aquele ambiente realmente ele explodisse. A gente fez essa mudança no final de 2019, então eram 3 empresas, hoje são mais de 40 que trabalham lá, empresas e associações, e que geram um negócio. Então no papo do café, no papo do corredor, estando em eventos em conjunto, dentro de uma comunidade que trabalha em conjunto, que elas começam a se conectar organicamente. Fez com que a Hot Milk crescesse muito no ano de 2019, 2020, né, e agora 2021 também continuamos aí de vento em popa, num crescimento no trabalho das conexões com as grandes e pequenas empresas e as startups. As startups têm um modelo mental, um modelo de trabalho muito diferente, que não é o comum da grande organização. A grande organização, estando em ambientes como esse, ela consegue trazer para a sua cultura a cultura de startup, que a gente sabe, né, que se as grandes corporações elas não mudarem a cadência e a maneira de como elas trabalham, até tem, né, a teoria do motor 1, motor 2, e ter o motor 1, que é aquilo que leva o dia a dia, e o motor 2, que é aquilo que inova, que precisa de liberdade para inovar, que é a cultura dessas startups. Absorver desse tipo de cultura internamente para a sua empresa vai garantir a perenidade dos negócios no futuro. E também saber, né, que a grande empresa ela não consegue fazer tudo sozinha. E esse tipo de ambiente faz com que esse tipo de conexão aconteça de maneira muito mais profícua. E do outro lado, né, da rua e até dentro, nós temos a geração de conhecimento, né, que é a academia. Então, está acessível às grandes empresas, às startups, a utilização de toda a infraestrutura laboratorial na universidade. Hoje nós temos mais de 300 laboratórios, né, mais de milhares de pesquisadores, se formos pegar entre professores e estudantes que levam a cabo aí projetos de pesquisa, são, dentro da universidade, são cerca de 2.500 pessoas. E que está à disposição dessas empresas o trabalho de pesquisa, que muitas vezes, na operação do dia a dia, muito dessas coisas ficam de lado, apesar de serem importantes, mas acaba ficando de lado porque eu estou correndo atrás da minha operação e não tenho tempo para isso. E você pode parcerizar, dependendo do que eu quero inovar, né? Você consegue parcerizar com a universidade ou com a startup, né, para poder acelerar o seu desenvolvimento.
né? E as próprias startups nos acessam muito. Hoje nós temos alunos de TCC, graduação, PIBIC, né, que é iniciação científica, mestrado e doutorado, trabalhando, gerando tecnologia dentro dessas startups. Fernando, você mencionou as grandes organizações. Vocês também trabalham com a curadoria de programas de inovação aberta para grandes empresas? E como esse processo pode beneficiar o futuro dessas grandes organizações? Perfeito. A gente, desde 2016, né, o nosso primeiro projeto foi com a Renault do Brasil, o No Experience. Fizemos a curadoria desse projeto por 3 anos. E hoje já são mais de 10 projetos que a Hot Milk, de 2016 a 2020, né, já conduziu, já fez a curadoria. São diversas empresas em diversas áreas do conhecimento, né? Trabalhamos com a Renault, que trabalha com mobilidade, trabalhamos com o CW Bus, que também é mobilidade, e é da Cetrans, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Público da região metropolitana de Curitiba. Trabalhamos com a Copel na área de energia, Unimed na área de saúde, o próprio Grupo Marista na área de saúde e também na área de educação, o BRDE, que iniciou um projeto para o agronegócio no ano passado, né, que a gente trabalhou com 10 cooperativas do agronegócio paranaense, 10 das maiores cooperativas, né, do nosso estado, e também esse ano a gente está renovando o contrato agora e vamos trabalhar com a indústria paranaense. Então, assim, a gente já criou um know-how bastante interessante. E o que isso traz de benefício, né? Então, está todo mundo na moda, a palavra da moda é a inovação. Mas existe também nesse mundo um oba-oba que nem sempre se traz efetivamente um ganho de negócio para a grande empresa, mas que é muito importante e inovação tem método para ser feito. É isso que precisa entender. Por quê? Muitas vezes uma empresa acha que vai inovar fazendo um hackathon. Um hackathon é importante, mas ele tem uma função, que é muito mais sensibilização do que necessariamente trazer novos negócios para uma empresa. E às vezes isso frustra, né? Porque a empresa faz um esforço, faz um negócio e aquilo que todo mundo fala que ia ser o novo Google, a nova Apple, a nova Amazon, não aconteceu. Por quê? Porque, primeiro, aquilo não transformou efetivamente a cultura da minha empresa e aquilo não necessariamente trouxe as melhores soluções para aquilo que eu preciso para o norte estratégico da minha empresa. Então, como é que temos trabalhado aí ao longo dos anos com as empresas? E, obviamente, é caso a caso, depende muito da maturidade da grande empresa. Muitas delas já têm processos de inovação implementados, então a gente não vai entrar para querer reinventar a roda ou dizer que a empresa não sabe nada e que ela precisa reformular completamente o que ela está fazendo. Não, é fazer primeiro esse diagnóstico, esse entendimento que as empresas já possuem, como está funcionando e como está a cabeça da liderança e também a mobilização interna em termos de cultura de inovação, né? Aquele comportamento empreendedor, é aquele comportamento de não estar em conformidade com o status quo, é aquela agonia que sempre eu quero fazer algo diferente. Os processos são assim, não é porque são assim que vão permanecer assim para sempre. Então a gente trabalha de uma maneira de entendimento da empresa para poder criar o melhor programa possível. Depois disso, né, a gente tem capacidade de trabalhar com a formação de apoio, de sensibilização, e aí são desde eventos, workshops, palestras, lives, que vão trabalhar e mexer e tirar as pessoas da zona de conforto, fazer com que elas fiquem realmente incomodadas, para depois, então, trabalhar com tendências, macro tendências, né, do negócio, da empresa, e atrelar da estratégia, né? Aonde a empresa quer ir, aonde ela se vê, qual é o norte, o que é core dessa empresa, porque a gente tem muita distração no dia a dia, e a gente sabe que não dá para fazer tudo. Se eu sou uma empresa de educação, e que é focada no ensino e tal, nem sempre eu sou a pessoa que precisa saber 100% de tecnologia. E é bastante comum que as grandes empresas de educação tenham um setor de TI gigante para ficar criando soluções pequenas para a sua empresa.
Mas isso às vezes não faz sentido, às vezes isso é mais distração do que necessariamente eficiência para a corporação. Muito melhor eu parcelizar. Então, a gente faz o entendimento, vê qual é o norte, vê qual é o core, prioriza isso e daí depois nós fazemos o trabalho de scouting, né? Buscar a solução. E a solução pode ser, eu posso criar uma solução interna, então a gente trabalha com canvas da inovação, eu posso olhar interna a solução e para isso aqui é interno, ou não, é externo. Mas que nível externo? É nível que eu preciso ainda em fase de pesquisa, porque não existe uma empresa para fazer isso? Ou é realmente uma empresa, um fornecedor simples, ou é uma startup? Tendo esse entendimento, nós vamos buscar e fazemos toda a curadoria do processo em parceria com a empresa, né, para fazer as seletivas, fazer depois as seletivas o pitch, para que elas entendam se aquilo realmente vai trazer a solução que elas estão buscando, a imersão, uma primeira imersão sem contratação, porque é importante que a empresa conheça mais a fundo a startup ou o fornecedor antes de fazer uma contratação, porque tem muito vendedor de palco excelente e não a pessoa às vezes não entrega. Então, para ter esse entendimento e, por último, o acompanhamento das provas de conceito, né? Então, fazer rápido, fazer a baixo custo para ter um aprendizado. Depois da prova de conceito, podemos dar o acompanhamento também, se a empresa quiser só contratar como fornecedor ou se ela quiser também investir na startup e ter um percentual da startup também é uma possibilidade. Então, esse é o framework que hoje a Hot Milk tem trabalhado em seus programas de inovação aberta. Maravilha. Fernando, nós temos visto as startups da nossa região crescendo muito e a entrada de capital de risco em Curitiba já atingiu um alto grau de maturidade. Quais as restrições que podemos sofrer com esse crescimento tão acelerado e como as universidades podem ajudar nisso? A maior restrição, na minha visão, que a gente vai sofrer com isso é falta de recurso humano qualificado. Já é um relato forte das empresas, né, da questão da contratação por causa das capacidades técnicas do empregado, do colaborador, e a demissão pela falta de habilidades não técnicas, né, as soft skills, né, que é relacionamento, trabalho em time, resiliência, né, aquela questão de senso de dono em cima dos projetos. Então, são questões que, às vezes, né, as universidades elas precisam olhar para preparar o estudante para essas soft skills, mas a gente vê um setor de TI que tem uma pressa absurda. Né? A gente olha os números hoje, só no Paraná são uma falta, vagas abertas que não conseguem ser preenchidas de mais de 5 mil pessoas. A gente está falando com um país que tem aí quase 14 milhões de desempregados, mas um setor de tecnologia que está empregando loucamente. Tivemos grandes investimentos, como você comentou, na cidade aí no último ano. Né? Curitiba, depois de São Paulo, é a cidade do Brasil com o maior número de unicórnios, né? Tem 2 agora, né? E vende-se a Madeira, mas tem outras startups que estão indo super bem e que estão fazendo contratação às centenas. O que a gente precisa fazer? É dar os braços para essas empresas, né, como universidades, para entender quais são essas necessidades e para entender como é que a gente vai fazer essa formação de uma maneira mais rápida, que não é um curso de graduação de 4 ou 5 anos. São cursos de meio ano, cursos de 1 ano, que vão capacitar tecnicamente essas pessoas, mas que também vão trazer essa cultura de trabalhar em startup, essa cultura dos soft skills, né, dessas habilidades não técnicas, de como trabalhar, que pode ser feita. A gente tem várias experiências dentro da PUC, de aprendizado por meio de desafios, aprendizado por meio de projetos, né, Project-Based Learning, Challenge-Based Learning, que vai fazer com que, durante o processo de aprendizagem técnica, o estudante também possa trazer esse aprendizado de habilidades não técnicas, né, das soft skills. Então, a gente precisa, sim, dar o braço a essas empresas para poder fazer a formação na vazão que elas precisam, na escala que elas precisam. Hoje, se você juntar em Curitiba, né, as universidades que têm uma vazão de cursos técnicos, pega a PUC, o TFPR, o FPR, Positivo, o Tuiuti, assim por diante,
O que a gente está capacitando ao ano, por cada curso de graduação, sai 20, 30, 40 pessoas no máximo para essa necessidade que está aos milhares. E ela não vai diminuir. A gente sabe, tem estudos mostrando que a necessidade atual do Brasil é de 76 mil profissionais de TI por ano, mas que daqui a 2 anos vão ser cerca de 500 mil pessoas nessa área. E a gente não vai conseguir suprir. E você já vê um movimento lateral das próprias empresas que se organizando, que a dor é tão latente, que elas estão criando os próprios cursos. Mas essas não são empresas de educação, né? Elas não têm no seu core, né, no seu cerne, a educação e processo de aprendizagem. Elas vão fazer o que dá para fazer e o que é necessário fazer. Mas que, dando braço a essas instituições que fazem isso há dezenas, ou até aí pega a nossa matriarca da cidade, a UFPR, uma centena de anos, dando braço a essas instituições, eu acho que a gente consegue fazer isso de uma maneira de muita qualidade e de maneira muito mais acelerada, fazendo com que essas empresas, que daqui a pouco, por falta de recurso humano, vão entrar num período de restrição, sim. Às vezes o investidor vem, coloca o recurso, esperando o crescimento exponencial dessas empresas. E para isso precisa de gente, não é só tecnologia, precisa de gente para implementar e criar tecnologia. E é isso que a gente precisa dar essa resposta, porque senão elas não vão conseguir crescer na velocidade que necessitam. Eu estive há um tempo atrás no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e eu vi que os projetos são de 10 anos, 15, 20 anos, tem projeto de 20 anos. Eu vejo aqui no Brasil que há um imediatismo muito grande. As pessoas querem desenvolver um software e já ganhar dinheiro no dia seguinte, não é isso mesmo? É exatamente isso. A gente tem uma cultura muito imediatista no Brasil. Eu escrevo uma coluna para a Gazeta sobre inovação aberta, e até o tema da semana passada eu estava falando um pouco sobre isso. A gente, às vezes, as nossas estratégias não estão muito corretas, né? É muito comum em qualquer lugar do mundo que você for. Eu trabalhei fora do Brasil, eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhei no Canadá e na Espanha. É muito comum que o recurso público, para o início do processo da inovação, é bastante comum. Mas você olha aqui, por exemplo, a questão de que hoje nós estamos sofrendo um colapso nacional do sistema de saúde, porque a gente não tem vacina. A gente teve aí um relaxamento, que a vacina estava chegando, as pessoas relaxaram, começaram a se comportar de uma maneira diferente, e uma variante muito mais agressiva entrou no mesmo momento, né? E que é o que está levando a esse problema todo, que deve levar alguns meses para a gente sair disso, não vai ser rápido mesmo com o lockdown. Mas que, em abril do ano passado, o governo federal ele financiou pelo menos 15 iniciativas de vacinas nacionais. Hoje a gente está à mercê de vacinas de fora do Brasil. Nós temos 2 institutos no Brasil que são referências em imunobiológicos, isso veio lá da década de 70, né, de que o Brasil não poderia ser dependente de empresas externas, empresas internacionais, multinacionais, para esse tipo de coisa, porque é muito grave para o sistema público de saúde. Então a gente financiou 15 iniciativas, e as 15 iniciativas foram muito bem. Tem uma até aqui de Curitiba, da Universidade Federal do Paraná, que foram muito bem e chegaram nos testes em camundongo, lá em ensaios pré-clínicos, que deram resultados melhores do que a vacina de Oxford. Chegando agora, beleza, o que fazemos? Simplesmente não tem mecanismo nenhum, não foi pensado pelos nossos líderes para produzir. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Universidade não faz vacina. Quem é o próximo passo? Agora estão as 15 fadadas a morrer dentro da universidade, a gente está com uma necessidade enorme. Já poderia ter o mecanismo correndo, a indústria do lado colada, o governo federal enfiando dinheiro para que essas empresas tirassem da universidade e transformassem em produtos comerciais, escalassem. Quem trabalha em laboratório sabe. É outro mundo o laboratório, porque é uma indústria. Tem toda uma ciência para poder escalar qualquer produto. E que não foi pensado. Né? Não teve e assim, estão indo com 2 iniciativas do Butantan e da Fiocruz para frente, porque a Fiocruz e o Butantan fazem isso, mas as outras 13
provavelmente vão morrer, porque não existe um mecanismo. Então a gente vai dar 2 tiros ao invés de 15 para poder chegar, quem sabe, numa solução. E muito provavelmente o desfecho vai ser o seguinte: quem tem dinheiro vai vir para o setor privado a vacina, vai comprar, né, vai poder pagar, e a gente vai ficar à mercê de conseguir comprar de pouco a pouco essas vacinas de alguma instituição internacional, porque a gente não preparou. Eu estou dando o exemplo da vacina, mas esse é o exemplo para qualquer coisa de inovação que acontece no nosso país. Em grande maioria, a gente não olha para a conexão após a universidade. Como é que a gente gera mecanismos depois disso, que já é verdade na Europa, com o Horizonte 2020, e agora está sendo renovado, que trabalham por missão, com empresas conectadas. Apoio, tem aqui, ó, eu participei de 6 milhões de euros, só que era um consórcio com grandes empresas e universidades, então garantindo que a tecnologia saia da academia. Então a gente precisa de mais mecanismos como esse, e como você falou, não são projetinhos de 1 ano, não são projetinhos de 2 anos imediatistas. A empresa, obviamente, está buscando lucro, né? Mas com mecanismos, né, trazendo a tripla hélice para funcionar, do governo apoiando a conexão e facilitando que a conexão ocorra, que isso saia da academia e que gere, no final o governo vai ganhar muito mais coisa. Porque isso vai gerar emprego, vai gerar imposto, né, e vai gerar mais mecanismos para que a ciência saia da academia e beneficie a sociedade. Bom, eu agradeço ao Fernando Bittencourt Luciano pela excelente entrevista e eu deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigado, né, pela oportunidade da gente estar falando desse assunto. É um assunto que eu realmente sou apaixonado, desculpa se até falo demais, mas é porque vivo isso no dia a dia e trabalho com isso como um propósito mesmo. E deixo aqui, né, as portas completamente abertas, né, da Hot Milk. Então, nas redes sociais, que quiserem acessar, estamos em todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu mesmo, né, Fernando Luciano, se quiser buscar nas redes sociais, sou mais ativo lá no LinkedIn. Estou aberto para qualquer conversa, né, para que a nossa universidade possa apoiar como ecossistema, né, toda a nossa comunidade, não só de Curitiba, de todo o estado do Paraná e do Brasil, da melhor maneira que já temos aí fazendo há diversos anos para poder beneficiar corporações, governo, startups e também os CPFs, né, os estudantes que quiserem também participar de dentro desse processo. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Marcos. Uma boa tarde.